E aproveitar que a gente está falando de alimentação, tem uma pergunta muito interessante aqui, que provavelmente deve ser de um pai também que mandou para a gente nesse caso, que é com relação a crianças autistas, como a alimentação contribui para o seu desenvolvimento e desempenho escolar? Você citou lá no começo um pouquinho, mas é uma pergunta bem específica, né? Aí eu queria ouvir um pouco mais nesse assunto específico. A gente sabe que a alimentação vai ajudar quase em todos os casos, mas nesse caso específico era mais importante? Para todo mundo é importante, para o autista é mais ainda. Olha, só para citar um exemplo para vocês. Eu mandei um exame de fezes para os Estados Unidos de uma criança uma vez. Eu não disse que era autista. Eu coloquei suspeita de desbiose intestinal, ponto. E o exame foi para os Estados Unidos. O exame voltou assim, microbioma sugestivo de transtorno do espectro autista. Olha. O autista, primeiro, a grande maioria tem um gatilho genético, né? Agora, em dezembro, saíram alguns trabalhos mostrando que existem mais de 1.000 genes correlacionados ao autismo. Mas eu vejo criança que é autista e não tem alteração genética nenhuma. É raro, mas tem. E existe um fator ambiental muito, muito, muito evidente. A grande maioria dos autistas que eu vejo chegar no meu consultório vieram de uma gestação complicada, ou de pais que já tinham problemas de saúde, ou não foram amamentados, ou tomaram antibióticos no primeiro ano, ou começaram a ingestão de produto alimentício antes dos 2 anos de idade. Por isso que, para mim, é proibido. Eu acho que criança tem que comer só comida de verdade enquanto a gente manda neles, né? Porque a primeira infância é determinante. Você está determinando se o seu filho vai ter câncer com 30 anos ou com 60 ou nunca vai ter nos primeiros 2 anos de vida. Então, é muito importante. O autista, ele tem, sim, mais disbiose. Muitos têm algumas alterações de enzimas, como essa que trabalha com a questão da vitamina B9, transformar a MTHFR, que transforma em metilfolato. Então, tem alterações imunológicas do microbioma, algumas alterações genéticas que levam a essa neuroinflamação. Então, eu tenho lido muito, porque eu estou preparando o curso, né, sobre autismo. Eu li pelo menos 6 livros aí sobre o autismo, 2 deles sobre alimentação no autismo, e a gente sabe que tem alguns gatilhos alimentares muito importantes, né? Mas, basicamente, se a gente tem uma criança autista em casa, a gente precisa, é um contexto, né? A gente precisa ir nutri-lo o máximo possível, tratar esse intestino, tirar parasita, porque criança autista com muita frequência tem parasita. Tem mãe que chega no consultório falando, doutora, é notório que o meu filho piora nos dias de mudança de lua. Principalmente quando vai chegando lua nova ou lua cheia, a criança fica mais agitada, mais irritada, são as piores noites, né? Eles têm deficiências imunológicas importantes, deficiência de neurotransmissor, dificuldade em produzir serotonina, é uma série de mecanismos aí, mas são os que mais respondem à alimentação. Eu tive, o ano passado, um menininho chegou para mim com 2 anos e meio, bastante inflamado, né? Uma criança irritada, chorava muito, tinha tido muita cólica, foi aquele bebê que tomou remédio para cólica, remédio para refluxo, tomou antibiótico, tinha bronquite, usava bombinha, tinha tudo para ter a tal da neurite, né? Porque nada mais é do que uma inflamação, então, ite, inflamação, neurite. E ele era irritado, ele não parava quieto, não dormia bem, rangia dente, batia a cabeça, né? E não falava nenhuma palavra. Os pais chegaram no consultório, foi consulta de mais de 2 horas. Falei, desenhei, expliquei, mostrei intestino, expliquei. Eles aceitaram muito bem. A gente fez desparasitação, a gente entrou com suplementação, nós tiramos alimentos inflamatórios, acertamos o sono, o ambiente, a gente associou até os óleos essenciais. E em 2 meses eles voltaram na consulta, o pai me abraçou na porta, ele falou, doutora, a senhora devolveu o nosso filho. Então eu vejo muita gente chorando no consultório para agradecer, sabe? Que legal. E assim, eu não dei remédio, eu só tirei o que estava fazendo mal e suplementei o que precisava, né? Então eles respondem muito bem. Eu tenho esse mesmo pequenininho, acho que foi outubro que eu vi, depois dezembro, acho que foi em março. Ele chegou no consultório já contando até 10 em português, inglês, falando todas as cores, tinha melhorado muito o contato visual, e é uma criança que eu tenho certeza, é assim, para o autismo a gente não fala em cura, porque não é uma doença, é uma condição, né? Mas a gente pode ter um autista grave, que com intervenção nutricional e de estilo de vida, suplementação, ele se torna moderado, pode ter um moderado que se torna leve, e um leve que se torna imperceptível.
de acordo com a forma como a gente nutre esse cérebro. Entendi. Olha só que interessante. É a típica coisa que a gente não sabe o quanto que a alimentação influencia, né? Não só nas crianças, tipo, por exemplo, no dia a dia que a gente está vendo, mas às vezes tem crianças que são ainda mais sensíveis na alimentação. Olha que interessante, muito bacana. Já fiquei aqui antenado aqui, já vou dar uma mexida na alimentação do meu filho aqui também, né? Opa, capricha aí.